Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos dar uma olhada agora numa questão teórica que foi enviada e uma questão bastante interessante. Quais são as principais diferenças entre o intemperismo e a erosão? Primeiramente, é importante observar que intemperismo e erosão são dois processos exógenos muito importantes que participam ativamente do processo de modificação das rochas e de modelamento do relevo na superfície terrestre, tudo bem? Vamos começar então, primeiramente falando do intemperismo. O que seria esse processo? Bom, o intemperismo é todo o processo que implica no desgaste das rochas, tudo bem? Qualquer processo que significar desgaste de material rochoso é denominado de intemperismo. Claro que a gente está falando aqui de rocha, mas não são apenas rochas que podem ser desgastadas, tudo bem? Material não consolidado, como por exemplo sedimentos, também sofrem processos intempéricos e, portanto, sofrem intemperismo, tudo bem? Existem dois tipos principais de intemperismo: o intemperismo físico e o intemperismo químico, além do biológico, que na verdade é uma mistura dos dois. Vamos dar uma olhada primeiro no intemperismo físico. O intemperismo físico é aquele caracterizado pelo desgaste mecânico das rochas, ou seja, não existem reações químicas que ajudam na quebra ou dissolução dos minerais. Muito pelo contrário, são apenas reações mecânicas que acabam impactando na rocha de maneira a desgastá-la. Um exemplo é exatamente o que está sendo observado nessa foto aqui. Aqui a gente tem uma rocha numa região gelada que está completamente fraturada. Isso porque as fraturas antes eram muito menores, mas um pouco de água acabou se filtrando e quando essa água congelava, ela se expandia e ia aumentando progressivamente as fraturas, até que a rocha ficou completamente fraturada, como nessa foto. Esse processo é conhecido como crioclastia, tudo bem? Mas a gente pode ter situações como essa aqui. Existe aqui também o fraturamento da rocha, mas não é pela ação mecânica da água, tudo bem? Aqui a gente tem, na verdade, o que a gente chama de estresse térmico, né? Você tem, na verdade, a variação da temperatura, né, com grande insolação e à noite mais frio, e essa variação de temperatura ao longo do tempo vai provocando dilatamento e contração dos minerais que compõem a rocha, o que vai provocando o fraturamento e o desgaste da rocha. Esses são bons exemplos de intemperismo físico. Mas, como a gente comentou, a gente tem também o intemperismo químico, que é aquele intemperismo que implica alteração química ou mineralógica nas rochas, ou seja, alterações químicas que modificam a composição ou a estrutura dos minerais que compõem a rocha. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo de um diabásio completamente, né, deformado. Você pode ver que tem uma espécie de crosta, parece até uma ferrugem em cima dele, mas na verdade o que? São as camadas superiores do diabásio que sofreram uma série de reações químicas, como hidrólise, por exemplo, né, na qual a água associada a outros elementos, como ácidos, por exemplo, orgânicos, acabaram aí degradando toda a superfície do diabásio, causando o que a gente chama de intemperismo químico. Existem situações como essa aqui, que é onde a gente está observando, na verdade, um perfil de solo. Isso aqui é um solo. Os solos são nada mais, nada menos do que rochas que foram degradadas ao longo do tempo. Claro que o intemperismo físico pode ter tido algum tipo de contribuição aí também, mas é fundamentalmente intemperismo químico, diversas alterações, reações químicas que foram modificando a composição das rochas que acabaram gerando esse perfil de solo agora. A erosão já é um processo bem diferente. Ela envolve necessariamente a retirada e o transporte de materiais. A grande diferença está aí, na verdade. Enquanto o intemperismo ele desgasta as rochas, a erosão ela promove a retirada e o transporte desse material para algum outro lugar. Ou seja, a gente só pode falar de erosão se estiver havendo transporte do material de um local para o outro. Então, a gente tem alguns exemplos de processos erosivos, como por exemplo o Grand Canyon, né, que é justamente uma área onde ocorreu um imenso processo erosivo por ação fundamentalmente aí do Rio Colorado, que retirou centenas de bilhões de toneladas de rocha de diversos pontos e deslocou para outro lugar, transportou para outro lugar. Assim como, por exemplo, as vossorocas, que são também feições muito características de processos erosivos. O que a gente observa quando vê uma foto como essa é que muitas toneladas de sedimento foram retiradas de um local e transportado para outro, caracterizando, portanto, processo erosivo. A grande questão está justamente aí. O intemperismo ele tende a facilitar a erosão. Por quê? Quanto mais desgastados os materiais estão, mais fácil é o processo erosivo agir, retirando eles do local e levando para outro. E para fechar, temos uma foto aí que mostra para a gente
rochas sedimentares que foram erodidas agora por ação do vento. Isso para mostrar que a água, embora seja um dos agentes exógenos mais importantes, não é o único responsável por conduzir processo de erosão. O vento também pode atuar nesse sentido. Aliás, essa foto é bem legal porque ela mostra uma combinação, na verdade. Primeiramente, a gente tem processo de intemperismo, principalmente físico, com a ação do vento desgastando as rochas, e posteriormente o próprio vento deslocando as partículas que vão se soltando para outros locais, formando esse tipo de paisagem. Então note como sempre o intemperismo ele vai estar associado de alguma maneira também à erosão. Tudo bem? Espero que tenha ajudado e até mais.